Olá, eu sou Sérgio Harger e começa agora o P20 Entrevista, programa sobre a 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20. E hoje aqui no estúdio a gente recebe o deputado argentino Santiago Pauli. Bem-vindo, deputado, bienvenido, deputado Santiago. Gracias, muchas gracias. Um dos temas principais dessa cúpula aqui no Congresso Nacional é a luta contra a fome, a pobreza e a desigualdade. Como podem os parlamentos se unirem para definirem políticas que garantam a segurança alimentar e nutricional dos seus povos? Sim, a realidade é que a pobreza e a fome são um flagelo muito grande, especialmente nos nossos países da região sul do mundo. Partilho plenamente da prioridade desta questão, mas acredito que a abordagem que temos que ter o problema não é a desigualdade em si, mas a pobreza. O que quero dizer? Não queremos que essas pessoas tenham menos, queremos que todos tenham mais. Ao sermos capazes de continuar a erradicar a pobreza, garantindo que todas as pessoas em nossa sociedade tenham mais recursos, aumentamos a sua qualidade de vida, o que também ajudará a eliminar a desigualdade. Acredito que a melhor forma de combater a pobreza é fazer o que no passado nos ajudou a sair da pobreza. Nossos países nasceram, cresceram, desenvolveram-se e nós conseguimos avançar na melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. E sempre foi o setor privado, as empresas, os negócios, os comércios, que têm gerado emprego, oportunidade para cada um ter uma profissão, um emprego, poder sustentar a sua família. Então, acredito que se quisermos continuar o caminho do desenvolvimento para que países como a Argentina, Brasil e outros da nossa região possam ser grandes e desenvolvidos como outros países do mundo, temos que dar aos setores privados dos nossos países todas as ferramentas para continuarem a gerar empregos. A ajuda social é muito boa quando há pessoas que estão numa situação desesperadora, sem comida, numa situação extrema. Mas o desenvolvimento sustentável de uma sociedade ocorre quando se consegue gerar emprego permanentemente. Portanto, acredito que dando ferramentas ao setor privado, podemos assim ter uma redução constante da pobreza e não só ajudar quando há uma emergência, mas algo que nos permita crescer. E aqui a gente está no Congresso brasileiro, recebendo parlamentos estrangeiros e falando do legislativo, do âmbito legislativo. Na opinião do senhor, existe legislação suficientemente que garanta o direito humano a uma alimentação adequada? Acredito que qualquer lei que permita às sociedades crescer e desenvolver-se e gerar mais riquezas e mais recursos são leis que lutam contra a pobreza e a fome. Acho que a melhor forma de nós, parlamentares, legisladores, entendermos essa questão é sabermos que, quando legislamos, temos consequências diretas em diversos setores da sociedade. No meu país, na história do meu país, houve muitas leis que tinham boas intenções, mas o resultado não foi o esperado. Vou dar alguns exemplos que mencionei na sessão de hoje. Leis para regular os aluguéis, leis para estabelecer limites de preços pelos quais um produto ou um serviço pode ser cobrado, leis para determinar cotas ou limitar o comércio interno ou externo. Eram leis que tinham uma boa intenção, a intenção era boa, mas o efeito foi o contrário. Por quê? Porque quando limitamos quem, numa sociedade, produz e gera emprego e gera riqueza e recursos, isso se espalha para todos os setores da sociedade. Vamos gerar o oposto. Não vamos gerar mais recursos, vamos gerar estagnação econômica. Foi o que vivemos durante muito tempo na Argentina. Agora, como é que nós, como legisladores, podemos fazer para trabalhar em conjunto na Câmara dos Deputados, aquela a que pertenço, para legislar e que tenha isso como consequência? A redução da pobreza, a redução da fome, a garantia que todos tenham acesso não só à alimentação, mas a oportunidades de desenvolvimento e melhoria da sua qualidade de vida. E insisto,
dar as ferramentas para quem gera os recursos. Não é o setor público que gera recursos. Como funcionário público, eu não gero recursos, porque quem me paga é o povo, é o comerciante, é o empresário, é quem tem uma agência de turismo, que seja. Portanto, se legislarmos a favor dos setores produtivos da sociedade, a consequência será uma redução da pobreza, mais recursos para todos. E se isto acontecer em todos os nossos países, teremos países mais prósperos. Acontece que é aí que reside o conflito como legislador. Tenho de ser capaz de ouvir esses setores da sociedade, ouvir suas preocupações, setores como o agro, por exemplo, setores que são a força motriz da nossa sociedade, ou os setores industriais. Como posso ajudá-los a gerar mais empregos? Porque se esses setores geram mais empregos, tem uma pessoa que não vai ficar desempregada, vai ter emprego e vai ter o suficiente para dar um alimento à sua família, vamos tirá-lo da pobreza. Então pense assim, se uma nação tiver um bom desempenho, todas as nações ao seu redor também terão. Se eu quiser combater a pobreza, a desigualdade, a escassez de alimentos em certos lugares, tenho que encontrar um jeito de que nesse lugar se desenvolva um trabalho genuíno, que haja comércio, comércio livre e trocas, todo esse tipo de coisa que podemos fazer dentro dos países. Acho que tem um efeito positivo para toda a região. Em países como a Argentina ou o Brasil, temos a oportunidade de negociar livremente com o mundo inteiro se quisermos. Por isso, penso que é nestes fóruns internacionais que devemos procurar isso. Abrir-nos para o mundo e deixar o mundo se abrir. Que as portas do comércio não se fechem para nós. E se conseguirmos isso, a consequência será o que procuramos. E não sei se minha reflexão é contraintuitiva. Acredito que a forma de resolver o problema da desigualdade, da fome, é haver mais recursos, riqueza e emprego nos países. Interessante que o senhor comentou sobre o setor produtivo. Então, estando aqui na cúpula do P20, como que o parlamento argentino pode contribuir com uma diplomacia parlamentar para buscar a proteção social e também aliado a práticas alimentares e de produção sustentável? Bem, penso que é nesses espaços internacionais que podemos exigir uns dos outros que sejamos melhores. O que quero dizer? Se eu me sentar ao lado de outro país, e esse outro país me disser, seria bom se mudasse essa prática, ou seria bom se negociássemos livremente, ou seria bom se olhasse para as coisas que acontecem em sua sociedade mais de perto, certos problemas, exigir uns aos outros para sermos melhores. É como podemos ajudar uns aos outros. Nós, no G20, temos países muito diversos, com sistemas diversos, culturas diversas, práticas diversas. Mas quando nos reunimos como países e exigimos ser melhores, em como comercializamos, como tratamos os trabalhadores dos nossos países, que tipo de assistência social damos aos mais necessitados e em nossos lugares como servimos. Um dos temas mencionados, os migrantes. Qual é a nossa legislação para isso? Como juntos ajudamos setores que estão desprotegidos? Acredito que exigindo-nos uns aos outros e exigindo-nos uns aos outros para sermos melhores, podemos chegar lá. Penso que isso é uma diplomacia parlamentar. Quer dizer, eu, de um país, peço a você, de outro país, que faça algo ou mude uma prática e você me pede o mesmo. E concordamos sobre como podemos melhorar. O mundo é composto por nações soberanas, nações independentes. Por isso, a única forma de o mundo melhorar é que as nações funcionem bem internamente e que juntos sejamos melhores, sirvamos os necessitados. Agora, países como o nosso, que tem um grande setor agrícola, sabemos que há alimentos e que eles podem ser produzidos. E não é um problema real. É um problema que muitas vezes, em vários países, estão afundados em uma profunda pobreza, afundados em situações de conflito, onde não conseguem resolver esses problemas. Agora precisamos ajudá-los. Sim, podemos ajudá-los, mas também precisamos pedir que melhorem as suas práticas de trabalho
e deixem de lado os conflitos. Qualquer conflito bélico afeta os setores mais necessitados e deixa a população sem acesso a serviços, alimentos e medicamentos também. Se pudermos mutuamente, sabendo que do outro lado há um país soberano, exigir que melhoremos, acredito que a diplomacia parlamentar cumprirá a sua missão. Deputado, antes de a gente entrar aqui em assuntos mais específicos da Argentina, gostaria de seguir nessa linha da sua última resposta acerca de outros países que passam hoje por conflitos. Então, como os parlamentos aqui presentes podem contribuir para que essas pessoas afetadas hoje por conflitos em seus países tenham acesso adequado aos alimentos, aos remédios e outras ajudas humanitárias que chegam a eles? Penso que primeiro temos que resolver os conflitos, mas primeiro temos que entender como podemos evitar conflitos futuros. Há conflitos que são de longa data. Há uma frase de um escritor chamado Bastiat que disse: "Onde entra o comércio, não entram as balas." Se quero evitar balas, se quero evitar a guerra, a melhor coisa que posso fazer é encorajar esses países a se abrirem ao comércio e à troca. E isso a nível internacional. Queremos que venham e se tornem parte. Para se tornarem parte, seria bom que não estivessem em guerra. Deixassem de ter certas práticas comerciais que geram algum tipo de conflito. E para evitar conflitos, a melhor maneira é convidar todos os países para a relação civilizada do livre comércio e de troca e poder pensar juntos num futuro melhor. Agora, quando há um conflito, quando começou, como temos muitos casos, bem, desde sempre, na verdade, mas recentemente também, acho que a melhor coisa que os países podem fazer é primeiro compreender que cada nação é soberana. Então, cabe a uma nação decidir como se comportar, com as consequências que isso traz, mas também criar o espaço para que seja resolvido. Acredito que tem de haver um equilíbrio entre a soberania de uma nação para se defender contra um ataque e a exigência internacional de levar as nações a procurarem uma resolução para o conflito. Isso é, não sei se é o melhor exemplo, mas na Argentina existe a figura da conciliação obrigatória. Quando há uma discussão entre um sindicato, empregados e patrão, então deixamos que discutam, podem discutir, mas em algum momento há um terceiro, um árbitro, um governo que vai intervir e dizer: vocês são obrigados a resolver isso, sentem-se e resolvam. É evidente que o exemplo é insuficiente, porque uma nação fará o que quiser. Esse é o direito de uma nação soberana. Mas temos de encontrar uma forma de pressioná-la a resolver o conflito o mais rápido possível. E é preciso ter muito cuidado nas organizações internacionais para não tomar partido de um ou de outro, a menos que saibamos o que estamos fazendo. Acho que muitas vezes as organizações internacionais têm sido rápidas em tomar partido nos conflitos, e não sei se é a melhor forma de incentivar as duas nações que estão em combate a fazê-lo. Acredito que cada nação tem a sua opinião, seu direito, sua liberdade. Penso que devemos continuar insistindo em mecanismos de conciliação obrigatória, como o exemplo que dei. Durante o nosso bate-papo aqui, o senhor comentou sobre oportunidades. Oportunidades no mercado de trabalho, oportunidades de melhorar enquanto cidadão, estudo, acesso à educação. Então eu pergunto mais especificamente sobre o seu país, sobre a Argentina, o senhor está representando aqui. Como que o senhor considera a questão do acesso, como garantir o acesso equitativo a oportunidades educativas e de trabalho no seu país? Eu penso que tem a ver com os governos entenderem quais são suas prioridades. Muitas vezes um governo, seja do poder executivo ou do poder legislativo, como aquele a que pertenço, tende a tentar resolver muitos problemas e cuidar de muitas questões, seja da vida pessoal ou cotidiana de seus cidadãos.
Muitas vezes se perde de vista quais são as prioridades. Para que existe um governo? Qual é a sua função? O que ele deve fazer? Muita coisa é feita por um governo, desde a gestão da força de segurança, a organização de eventos, ou até a emissão de decretos, por exemplo, sobre comércio internacional. Uma gama ampla, mas quando se vai ao cerne da finalidade do governo, porque nós, cidadãos, elegemos representantes para nos governar, porque escolhemos este sistema, que é um sistema republicano, temos a democracia como mecanismo para eleger nossos representantes, é porque lhe delegamos certas prioridades. A educação, saúde, segurança e justiça são as principais. Quando um governo se esquece dessas prioridades, se atende a muitas outras coisas, geralmente essas prioridades ficam relegadas, não são bem atendidas. Acredito que há um compromisso muito forte, uma exigência da sociedade argentina e creio que de todo mundo, para pedir ao seu governo que aborde essas prioridades. A educação, por exemplo. Eu sou professor, então a educação é algo que está muito próximo de mim. E vejo como muitas vezes é fácil os governos dedicarem recursos para outras coisas, ou atenção para outras coisas, e a educação é deixada de lado. Ou muitas vezes, os sistemas educacionais também tentam abranger muita coisa. E vamos ao básico. A educação significa que uma pessoa possa, desde aprender a ler e escrever, até se tornar o profissional que deseja. Uma jornada de vida inteira. Como o governo pode criar condições para que isso aconteça? Como pode gerar os espaços, a infraestrutura? Penso em cidades distantes das grandes cidades, onde talvez não haja nem conexão com a internet. Como o governo pode gerar infraestrutura para que a educação lá também dê oportunidades a eles como para quem mora na cidade grande? Então me parece importante que os governos e os políticos em geral voltem a esta questão de qual é a prioridade, para que servimos, por que as pessoas nos elegeram. E penso que educação, saúde e segurança são as questões principais. Deputado, quais compromissos o senhor considera que precisam estar no documento final do P20? Bom, o documento cobre muitos temas, desde o que falamos aqui e como os parlamentos podem trabalhar para reduzir pobreza, desigualdade, fome. Se mencionam também questões que têm a ver com conflitos, questões que têm a ver com o futuro, o que vai acontecer com a inteligência artificial, qual é o papel das organizações internacionais nisso, e a questão das desigualdades de oportunidades. E, na verdade, é uma temática muito ampla. Parece-me que o mais importante que podemos fazer, como é um documento declarativo, colocamos ali nossas melhores intenções, ou isso é o que tentamos, colocar ali nossas melhores intenções. É chegar a acordos entre os países, que voltemos à nossa nação e que cuidemos dessas questões. Acho que os documentos são um pontapé inicial, mas tem que haver acompanhamento e que, em particular, todas estas questões podem ser importantes, depende de quem as aborda. Mas ouvi isto de outros parlamentares nas sessões de trabalho. O que vamos fazer depois? Como vamos garantir que esses objetivos sejam alcançados? Porque também houve muitos acordos anteriormente. Parece-me que o melhor que podemos fazer é criar espaços internacionais, como disse hoje, para exigirmos ser melhores entre os países. Bem, nós nos comprometemos com esta questão, nos comprometemos a atender esta necessidade, fizemos isso. Acontece que ninguém gosta de ser cobrado. Acho que isso é próprio do ser humano, mas seria bom se nas próximas reuniões, digamos, com todas as boas intenções, como a Argentina lidou com elas, e os outros países do mundo, e sermos capazes de gerar esses espaços para nos responsabilizarmos mutuamente pelos compromissos que assumimos voluntariamente. Muito obrigado, deputado Santiago, pela participação aqui no P20 Entrevista. Muito obrigado a vocês. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e também nos nossos canais no YouTube. Até o próximo programa.